esse momento gravado, de repente pode até usar com vocês depois, posteriormente. Então, o alcoolismo, ele precede, né, o conhecimento sobre os outros tipos de drogas. E é importante, né, que vocês possam ter essa compreensão do quanto o álcool, na verdade, muitas vezes o gatilho não, mas está, né, muito conectado, ligado a esse processo de recuperação, e muitas vezes é o que faz muitos dependentes químicos retomarem o uso das drogas, né? O álcool, ele é uma droga, é uma substância psicoativa, que também interfere na nossa consciência, que altera o nosso humor, e, por consequente, ela também é, hoje, a droga mais consumida no mundo, né? Junto com o tabaco. Mas, enfim, o tabaco, ele teve, dos anos para cá, uma redução bastante grande no seu uso. O que acontece hoje em dia é que houve um aumento novamente do tabagismo, mas devido aos vapes, né? Então, como os cigarros eletrônicos, hoje também começaram a também ser a causa, né, da retomada do crescimento do tabagismo. As pessoas começam a voltar a fumar cigarro, tabaco, por fazerem uso dos vapes, né? Porque os vapes também causam esse processo de dependência. Só que tem um efeito, né, já é comprovado também, existem várias pesquisas falando sobre isso, que o vape, ele acaba sendo muito mais nocivo à saúde, não que seja mais nocivo que o cigarro, mas é tão nocivo quanto o cigarro, só que com um efeito muito mais rápido, né, nos pulmões, e hoje muitos jovens estão morrendo em função do uso inadequado, do uso excessivo, abusivo do vape. Então, o que a gente pode falar sobre o alcoolismo, né? É entender o que é o alcoolismo, reconhecer causas e consequências, explorar estratégias de recuperação e identificar recursos de apoio. Então, o que é o alcoolismo? Também uma doença relacionada à saúde mental, porque ela interfere e prejudica inicialmente o seu psiquismo, né? A maneira como você percebe a sua realidade, a forma como você se comunica, a maneira como você se comporta, e é uma doença que vai progressivamente trazendo impactos muito severos à sua saúde. É muito comum haver a experimentação do álcool nas fases mais precocemente, né? Então, é muito mais comum você começar a fazer o uso do álcool do que da maconha, da cocaína, do crack, etc. Porque o álcool é uma substância legalizada, então ela é socialmente aceita. E o alcoolismo, ele, assim como uma doença, como sendo uma doença relacionada à saúde mental, ela se instala a partir da avaliação de alguns diagnósticos, né, de alguns critérios diagnósticos que a gente observa no comportamento da pessoa. E esse tipo de diagnóstico, ele é realizado em função de uma entrevista ou até mesmo de uma análise, não necessariamente por um profissional, mas um profissional vai fazer isso, mas é comum as pessoas, a família já perceber, ou já ter também uma clareza do comprometimento que existe na vida da pessoa quando ela tem um problema do alcoolismo. Ela afeta tanto a saúde mental como a saúde física, e assim como a droga, outras drogas, as drogas ilícitas, também trazem prejuízos seríssimos à sua vida social e à sua família. Reconhecer causas e consequências, né? Uma das causas, ou algo que hoje já vem sendo trabalhado há algum tempo, e essa compreensão é muito interessante, é o fácil acesso, né? Uma das causas que mais acompanham, que mais estão ligadas ao consumo do álcool e, por consequência, ao desenvolvimento do alcoolismo,
é o fácil acesso a essa substância psicoativa. Imaginem que como seria, por exemplo, se as outras drogas que são ilícitas também fossem disponibilizadas da mesma forma que o álcool é. O álcool você vai em qualquer esquina, numa rua única, você tem ali 3, 4 botecos e todos eles estão oferecendo álcool. Então, o porquê é uma droga tão consumida e por que ela é tão aceita, né? Ela é tão consumida porque você tem uma disponibilidade muito grande e ela é aceita porque ela é legalizada, então traz esse viés, né, essa aura de legalização. Então, não estou fazendo nada que é ilícito, nada que é errado. Então, é uma das coisas, são duas características muito, muito fortes, assim, que promovem ou que fazem com que o álcool seja tão aceito e tão consumido. Mas o etílico, né, o etanol, né, eu não vou chamar de etanol, né, mas esse etílico, ele possui ali na sua composição substâncias químicas que vão interferir, vão atuar no seu sistema nervoso central. Então, tudo aquilo que eu venho falando sobre o impacto e a maneira como a pessoa reage, ou da forma como a pessoa se comporta a partir do uso de uma substância psicoativa que vai ter lá uma reação dopaminérgica no seu cérebro, é a mesma coisa que acontece com o álcool. A diferença é que, por exemplo, tem substâncias psicoativas que são mais depressoras do sistema nervoso central, como o THC ou a maconha. Tem outras que já são mais estimuladoras, né? Como, por exemplo, a cocaína. O álcool, ele possui essas duas características. No primeiro momento, ele é uma substância que causa essa euforia, que traz esse efeito eufórico, dá essa sensação prazerosa, essa sensação de bem-estar. E com o passar, com o tempo de consumo, com a quantidade de consumo que você vai tendo, existe um declínio, né? Então, de todo esse efeito eufórico, esse efeito estimulante, num dado momento essa curva vira para baixo. E aí você tem o que a gente chama do efeito sujo, do efeito mais sujo da substância do álcool, que é deprimir o seu sistema nervoso central. E também tem um outro agravante, né? O álcool, ele atua em várias áreas do seu cérebro e também numa área chamada cerebelo. O nosso cérebro, né? Nosso encéfalo, nosso cérebro ele é constituído por 3 áreas, né? Que é o encéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico. O cerebelo é essa área que fica também no cérebro, no encéfalo, que é responsável pelo nosso equilíbrio, que é o responsável pela nossa motricidade. Então, esse movimento motor e o equilíbrio motor é comandado pelo cerebelo. E o que acontece, né? Vocês já perceberam e já devem ter acontecido muito com vocês. Quando nós ficamos intoxicados pelo álcool, nós deambulamos, né? É o termo técnico que se fala. Eu deambulo, né? Eu ando como se fosse cair, né? Então, sem equilíbrio. Porque essa região do cérebro, que é o cerebelo, é intoxicada pelo álcool, pela substância, pelo etílico, e aí causa esse prejuízo motor que vai impactar na produtividade da pessoa, na funcionalidade da pessoa. Aquela cena clássica, né, do cara chegando em casa com a chave na mão, querendo enfiar a chave no buraquinho ali, né, no fechador, e não consegue, né? Ele tem essa dificuldade de colocar a chave no lugar, ou então de estar com o copo e derrubar o copo, e não conseguir ter
essa condição natural de equilíbrio e de força, etc. Tudo isso é consequência, né, do efeito da intoxicação do álcool no seu cérebro, nessa parte responsável pelo seu equilíbrio motor. Então, o álcool, ele é uma substância extremamente tóxica, ela é extremamente perigosa, né? Porque ela desenvolve muito facilmente também o problema do alcoolismo. A diferença que existe também do álcool para as outras drogas é que é uma doença mais silenciosa, né? Porque se você for perceber bem, observar bem, né, não, excetuando os tempos mais atuais, mas quando você ia nos grupos de alcoólicos anônimos, você observava um perfil muito clássico de pessoas que estavam naqueles grupos. Eram sempre pessoas muito mais velhas, né, de uma faixa etária, de uma idade maior. Então, acima dos 40, né, 50. Então, era muito comum você ir nos grupos de alcoólicos anônimos e ter pessoas com uma idade muito avançada, não muito avançada, mas com uma idade acima dos 40, vou falar assim, né? Por quê? Porque é uma doença diferente, por exemplo, de quem faz uso de outras drogas ilícitas, mas é uma doença que demora mais tempo para você perceber e ter algumas consequências, né, na sua vida. Então, por ser uma substância muito aceita socialmente, os porres que a pessoa toma, as bebedeiras, as confusões, as discussões, né, que existem em função do beber em excesso, são vistas como comportamentos esperados de quem bebe. Então, olha, é porque bebeu demais, é porque exagerou na dose, mas vai dar um tempo, vai diminuir. Né? Então, existe uma certa normalização ou normatização de comportamentos inadequados após o uso. Então, quando você está lá na sua adolescência, começa a fazer a experimentação do álcool, toma um porre, às vezes a família até entende como se faz parte, assim mesmo, né? Na adolescência. Aí você faz jovem adulto, começa a sair, vamos beber, vamos mexer o careca, vamos mexer a cara, vai para o futebol e tal. Então, o quanto o álcool ele é associado a um momento de lazer, a um momento de diversão, né? Sem a conotação, sem essa percepção de que é errado, de que você está à margem da lei, que você tem que ir numa biqueira buscar droga. Não, você está tomando com seus amigos. Tanto você vai num restaurante, você vai numa balada, você vai no samba, você está com os amigos, pegar uma cervejinha. Então, é muito mais aceito socialmente. Então, por ser muito mais aceita socialmente, né, a percepção de que a pessoa já está em processo de dependência, né, do uso, muitas vezes demora muito tempo para acontecer, porque é aquela história, né? A pessoa, ela não necessariamente chegou naquele ponto de 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, está no boteco tomando uma caninha para parar a tremedeira. Isso é um estágio muito mais avançado, é um quadro clínico muito agudo. Mas e a pessoa que bebe durante a semana, né, fica até alcoolizada, mas acorda com a ressaca, mas consegue trabalhar, aquela história, né? Eu bebo, mas eu trabalho, eu bebo, mas não deixo as minhas responsabilidades. Mas o beber dele é aquilo, ele sai do trabalho, para no boteco, vai jogar uma sinuca, vai jogar um snooker, vai jogar uma cacheta, vai jogar um truco, vai ali na quadra, vai ver os camaradas jogando bola, enfim, você está ocupando o seu tempo, né, para beber com os seus amigos, em detrimento, muitas vezes, das suas responsabilidades com a família, com o filho, com a sua própria questão financeira. Só que aquilo não é, a princípio, percebido como um problema, é percebido como natural, como normal. Né? Então,
Entender o alcoolismo é compreender culturalmente o álcool é aceito na sua sociedade, é entender como é que o álcool é visto pela sociedade. Eu me lembro que eu participava de grupos de apoio, né, para dependentes químicos, e eu ouvia, às vezes, isso, né? O meu problema é só álcool, graças a Deus eu não usei outro tipo de droga, né? Então, assim, existia até um preconceito daquela pessoa que só faz o uso do álcool, mas não fuma maconha, que não usa uma droga ilícita. Ele entende, ou ele acha, acredita que o beber, o ser alcoolista, ou desenvolver o alcoolismo, é menos pior do que você ser um usuário de outro tipo de droga, uma droga ilícita. Então, é aquela questão da moralidade. Eu estou me prejudicando, o álcool de fato faz mal, mas está dentro do que é permitido, né? Então, é uma pessoa que às vezes tem até um padrão moral que dá a ele essa percepção de que é menos pior. Só que, na verdade, tanto o alcoolismo como a dependência de qualquer outro tipo de droga, lá na ponta, né? Assim, em linhas gerais, em última análise, trarão prejuízos muito semelhantes, né? Muito parecidos, porque os dois envolvem o princípio, né, de que são substâncias psicoativas que vão atuar no seu psiquismo, na sua mente, alterando o seu comportamento, a sua percepção, e que, num dado momento, começarão a trazer prejuízos para a sua vida. Quem faz o uso de uma substância ilícita, como, por exemplo, o crack, é evidente que se essa pessoa faz um uso constante e diário, ela vai ter um prejuízo à vida dela muito mais rápido, porque é uma substância que tem um potencial de agressividade, digamos assim, de atuação no cérebro muito intenso. O álcool não. O álcool, se você beber de uma maneira excessiva, você vai ficar sem condição, inclusive, de andar, como eu acabei de falar. Quando você se intoxica demais com álcool, você fica muito à mercê, até perde, né, até a consciência. Um dos efeitos do álcool, que eu falo do depressor, é justamente isso. Enquanto umas drogas deixam a pessoa extremamente acelerada e até sem dormir, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que tem o problema do alcoolismo, é o contrário, né? Elas acabam desmaiando, dormindo, perdendo até a própria consciência. Porque o sistema nervoso dela e leva essa pessoa para um processo de alguém quer entrar. Ricardo Sodré, vocês conhecem? Sim. Vou permitir. Faz sentido o que eu estou falando para vocês aqui? Tá todo mundo comigo aí? Sim. E valeu. Oi. Uma pergunta. Digamos que a pessoa fique limpa por 10, 15 anos aí, sem uso do álcool ou de outra substância. E ela resolve tomar, no caso, uma cerveja, enfim, que seja uma latinha de cerveja. Por mais que o tempo tenha passado, essa bebida ela vai ativar algum receptor para o uso de outras substâncias, cocaína, enfim. Via de regra, deixa eu usar via de regra, não. É comprovado que o dependente químico, ou essa pessoa que fez durante muito tempo o uso tanto do álcool como das drogas e desenvolveu a doença chamada dependência química. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Beleza. Certo. Então, fica de boa que a gente está por aqui, tá bom? Obrigado. Então, o que acontece? São pessoas que são muito mais suscetíveis a desenvolver novamente ou a despertar novamente os mesmos comportamentos que ele tinha antes do uso.
antes de interromper o uso. Um dos critérios diagnósticos que nós observamos para identificar pessoas com problemas de alcoolismo, dependência de drogas, é justamente o quê? Um padrão. Qual é o padrão? Independente do tempo que ela tenha ficado sóbria ou sem fazer o uso de determinadas substâncias, então vamos lá, 1 ano, 3 anos, 10 anos, 15 anos, ela volta a beber, por exemplo, e o beber já tinha sido lá atrás um problema, esse beber novamente, ele sendo ou acontecendo de uma maneira contínua, a tendência é que ele volte ao mesmo padrão de consumo de quando ele parou de usar. Então, qual é a minha análise respeito a isso que você está trazendo, né? Ao voltar a experimentar depois de 15 anos, eu penso que é a mesma coisa que você girar uma roleta russa. Pode ser que, num primeiro momento, o tiro não saia, você escape. Só que isso faz com que a pessoa... bebi um copinho aí, não pegou nada, gente. Que isso? Depois de 15 anos, tô legal. Demorou. Vou fazer o seguinte, só vou tomar só na sexta, mas uma cervejinha, só em festa, né? Ele vai desenvolvendo o que a gente chama de uma diminuição da percepção de risco. Ele começa a não mais, e é interessante como isso acontece, ele começa a não mais aceitar a ideia de que aquela substância, aquele negocinho ali, faz mal para ele. Por quê? Ele tomou um copinho, tomou um meio copinho, tomou uma long neckzinha, tomou uma tacinha de vinho e ficou de boa. Boa assim, né? Mas qual o contexto, né? Pode ser que ele esteja ali num ambiente mais protegido, com a família, com os amigos, então ele vai experimentando, e ele vai começando a ter novamente algumas experiências prazerosas. Porque o beber, como eu falei para vocês, num primeiro momento, o que existe é uma alteração do seu sistema nervoso central, mas com um efeito dopaminérgico, de sentir-se bem. Então, é uma sensação prazerosa. E aí o cara fica com essa sensação prazerosa. E ele começa a dar àquele momento um significado novo, diferente. Porque o medo passa. Ele começa a não ter mais medo de beber. A percepção de risco dele diminui porque ele começa a não mais acreditar, ou começa a acreditar que ele é capaz de segurar a onda. Eu estou falando isso depois de... Eu comecei em 99, depois de 26 anos de trabalho nessa área, tá? Eu já vi de tudo. Então, a grande, imensa, esmagadora maioria das pessoas que ficaram 10, 15 anos e voltaram em algum momento a fazer essas experimentações, recaem. Recaem. A exceção da exceção da exceção existe. Tal pessoa bebeu, usou droga durante tanto tempo, hoje em dia ela consegue. Filhão, esse cara aí ganha na Mega Sena. Sozinho, acumulada depois de 6 meses. Eu, quando me coloco nessa situação de beber socialmente, mesmo sendo tido, passado por um processo de tratamento relacionado à dependência do álcool e das drogas, eu coloco em risco tudo que eu construí até hoje.
E aí eu volto. É uma roleta russa. Uma hora o tio vai sair e isso vai te pegar. E a retomada, para muitos, às vezes, é bem mais complicado. Então, respondendo a sua pergunta, eu não tenho como responder a pergunta de uma maneira rápida e de uma maneira simples, né? E também não quero ser radical, né? Eu quero trazer uma explicação contextualizada para que a gente entenda, e aí aqueles que já estão me acompanhando já há algum tempo, para que vocês entendam que quando você dispara um gatilho que, de alguma maneira, toca em alguma emoção, algum sentimento, alguma memória, né? Todo o processo químico e neuroquímico do seu cérebro vai acontecer sem você ter controle. E o ambiente e as situações, os momentos, também vão poder interferir nesse processo. Então, tanto é que no AA, o AA tem mais de 80 anos. Tá? O AA foi fundado em 1961, 62, nos Estados Unidos. Então, são mais de 80 anos. E eles dizem e trazem isso até hoje, né? E a gente entende que é não voltar a ter nenhum tipo de experimentação para não recair. Voltar a beber é um fator de risco que pode levar você a ter os mesmos comportamentos que você tinha antes de parar de beber. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Deu para entender? Alguém ia fazer uma outra pergunta aí. Eu queria fazer uma pergunta para ti. Senhor, não sei, para você, eu tenho 50 anos, não sei se idade. Mas Quantos anos? Quantos anos? Eu vou fazer 50 anos que vem. Você vai fazer 50? É. E eu tenho quantos anos? Eu não sei. Fala aí, pô. Mas agora, mesmo a minha idade... Fala a minha idade, pô. Sei lá, 50? 54. Evanilton, gostaria de fazer uma pergunta para ti a respeito... Tô conservado, fala aí. Tô bonitão, hein? Tá bem melhor que eu. O Evanilton, daquele bêbado bipolar, que no bar ele é extremamente gente boa, e quando ele chega em casa ele quebra tudo, ele bate na mulher, e daí esse aí pode ser considerado bêbado bipolar? Não. Vamos lá. Eu entendi a sua pergunta, mas eu quero responder de uma maneira bem didática, tá? Sim. Bipolar, né? É um termo que caiu muito na modinha, né? Então, o cara é bipolar. A pessoa é bipolar. Não sei o que, tudo é bipolar. Não, peraí, vamos lá, vamos com calma. Primeiro eu preciso explicar para vocês de onde que vem isso. Antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, existia um transtorno relacionado à saúde mental, que era o transtorno maníaco-depressivo. Só que quando você falava para uma pessoa, ou trazia para a pessoa, olha, você tem um quadro psiquiátrico chamado transtorno maníaco-depressivo. É uma palavra, é um termo tão pesado, né? Que parece que a pessoa é um monstro. Com o tempo, mudaram a nomenclatura. É importante vocês ouvirem, porque nós, enquanto dependentes químicos, temos que compreender o quê? A dependência química, o alcoolismo, são doenças relacionadas à saúde mental. Doenças relacionadas à saúde mental de base pode ser um transtorno, um TDA, uma depressão, uma ansiedade. Uma das doenças psiquiátricas, uma das questões relacionadas à saúde mental muito comum é o transtorno afetivo bipolar. Este é o nome que rebatizou o transtorno maníaco-depressivo. Então, hoje, nós chamamos de TAB, transtorno afetivo bipolar. Antigamente era transtorno maníaco-depressivo. Maníaco, porque entra em mania. A pessoa fica agitada, eufórica, ela não dorme, E aí você observa, sabe aquele dependente que usa, e diferentemente dos outros, parece que o cara ligou um turbo,
e o cara fica 1, 2, 3 dias alucinado. E ele faz coisas absurdas, gasta dinheiro, vende carro e come mulher e faz isso, faz aquilo. Você fala, meu, não, desliga esse cara aí, pô. Ele entra em mania, ele entra num estado de agitação, de euforia extrema. E aí é onde ele cinde com a realidade. São pessoas que normalmente tendem a não ter essa percepção de risco, elas fazem, elas colocam em risco a sua integridade física, a integridade física dos outros. E o depressivo, né, o maníaco entra em mania. E o depressivo, ele entra nesse estado mais de isolamento social, tristeza, baixa autoestima, não quer falar com ninguém, não quer trabalhar. Então, ele entra no outro processo. Enquanto um vai a 500 por hora do infinito, o outro cai e entra nesse processo mais letárgico. Então, o bipolar, só para deixar claro, você só pode dar à pessoa ou caracterizar a pessoa com um transtorno afetivo bipolar quando você faz uma análise de, no mínimo, 1 ano. Então, é um paciente que é necessário você acompanhar durante um período de tempo. Por quê? Ele vai apresentar este quadro depressivo ou maníaco, né? Essa bipolaridade, esse estado de mania ou de depressão, em um tempo que a gente entende como de 6 em 6 meses. Então, assim, durante o ano, no início do ano, eu tive um episódio onde eu saí na rua, tirei a roupa e sabe as pessoas tiram a roupa e não sei o quê, e transa com 10 mil pessoas, tá em mania. Ela entra até num estado muito psicótico. E depois o ano inteiro ficou bem. Ué, então você teve essa crise, depois de um tempo você volta e mantém-se estável. Então, se a gente observa que existe essa desregulação, ou esse pico em algum momento, como também é o contrário, a pessoa entra num processo de queda, então ela não quer trabalhar, não quer estudar, ela não se relaciona, é mal-humorada, então ela tem um pico depressivo. E aí eu vou analisar para ver, aí eu posso dizer se ela tem um transtorno afetivo bipolar ou não. Agora, pessoas... a pessoa fala assim, bipolar, né? Ela está triste de manhã e está alegre à tarde. Não, isso não é bipolaridade. Isso é o que a gente pode chamar de oscilação de humor, ciclotimia, etc. Agora, quando a gente fala desse cara que é um leão em casa e é um gatinho no boteco, a gente pode colocar em xeque, tirando o fato dessa pessoa ter ou não uma doença, uma outra demanda psiquiátrica, a gente pode também fazer uma análise diferente. Por isso que é importante entender e compreender melhor esse ser humano, esse homem, esse indivíduo. A origem cultural, a questão educacional, o caráter dessa pessoa, né? Os aspectos afetivos emocionais. Eu preciso entender o que faz essa pessoa perder o controle diante da esposa, diante dos filhos, ficar irritado, esbravejar, brigar, né? É alguém que perde o controle da sua autonomia, o controle das suas emoções. Mas, normalmente, uma pessoa que tem essa característica de o álcool interferir no seu controle e ele desenvolver uma atitude de raiva, que é o que acontece com muitos, ele vai apresentar isso tanto no boteco como em casa. Tanto é que a gente percebe que tem pessoas que, quando bebem, elas arrumam confusão. Mas não só em casa, mas na rua. Agora, quando você escolhe um ambiente onde as pessoas são mais fracas, mais frágeis, mais vulneráveis que você, podemos analisar um outro tipo de coisa. Aí já é uma questão até mesmo do caráter da pessoa. De fato, ter ali alguma característica que pode ser identificada como uma falha, uma falta de moral, né, que implica nesse tipo de comportamento desrespeitoso e agressivo com relação aos seus filhos, à sua esposa. Agora, um outro dado. Aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo, eles fizeram uma pesquisa há alguns anos atrás,
que eles queriam saber, entender a relação que existia entre os casos que chegavam no hospital provenientes de acidentes automobilísticos, de acidentes de trânsito, eram casos assim que estavam envolvidos em fatalidades e em acidentes, né? Então eram pessoas que chegavam feridas de alguma maneira, e esses ferimentos eram causados por brigas e por acidentes de trânsito. No final, qual foi a conclusão? 90% ou mais desses casos que envolviam algum tipo de agressão, algum tipo de violência, tinha relação com álcool. Ou a pessoa havia ingerido, ou ela foi vítima de alguém que ingeriu. Acidentes de trânsito causados por pessoas alcoolizadas. Brigas que aconteciam em função também do uso de substâncias, do álcool. E a arma, o meio utilizado para ferimento eram armas brancas. Então, é o típico, né? Tá em casa, tá no boteco, tá ali. Então, você, num rompante, você está sob o efeito do álcool, e pega uma faca, pega qualquer coisa e vai e interfere e agride alguém. Então, essa pessoa que tem a tendência de beber ou bebe, e toda vez que bebe dá show em casa, é alguém que naturalmente faria isso, só que com menos frequência, mas o faria porque é um padrão de comportamento. É um padrão dessa pessoa, de repente, ser agressiva com a família, com a esposa, com os filhos. Mas quando bebe, potencializa. Só que ele mantém o mesmo padrão de comportamento no bar. Ele não briga nem quando bebe, nem quando não bebe. Porque ali ele se comporta de uma maneira mais adequada diante também de uma figura. É diferente quando você fala com um cara, e eu conheço, já falei com muitos assim, pais, amigos, que em casa, né, porra, o cara toca o terror, sacaneia. Gente, eu tô falando isso e eu me coloco no meio, porque eu já fui assim, tá? De repente tem alguém que é assim, mas entenda, isso é natural porque é um processo de adoecimento e você pode se melhorar em relação a isso. Agora, quando é uma questão de personalidade, uma questão de caráter, aí é onde a pessoa precisa realmente trabalhar muito para poder mudar algumas maneiras, algumas crenças de pensar, né? O machismo, aquela coisa toda. Não estou dizendo para você ser, como hoje em dia falam, né? Não sei nem se eu entro nesse assunto, viu? O heterossexual, né? De desconstrução, né? De desconstrução da masculinidade tóxica. Gente, não é isso que eu estou falando, pelo contrário, isso aí é uma outra história, é um outro papo que fica para uma outra ocasião. É uma narrativa que vem sendo introduzida, que está danificando e prejudicando muito a formação dos nossos jovens e dos futuros homens que vão ter que lidar com os problemas que todos nós hoje em dia lidamos. Então, quando você entra nesse processo de interrupção do uso do álcool, você começa também a ter que lidar com essas demandas que estão mais escondidas e que não surgem e a gente associa muito ao álcool. Aí a gente fala assim, né? Respondendo a sua pergunta. Aí a pessoa para de beber, então ela vai parar de agredir a esposa, vai parar de agredir o filho, vai parar de causar em casa, né? Olha, a grande maioria das vezes, essa pessoa muda o comportamento e fica muito mais adequado, evidente, mas tem muitas pessoas que quando você que tira o álcool e tira a droga, a família olha e fala, nossa, mas eu pensei que ele ia mudar. Ele melhora, mas não que ele vai se tornar aquele homem ou aquela pessoa tão desejada, tão esperada, porque a família cria, às vezes, uma fantasia de que o problema na vida daquela pessoa é só o álcool, ou é a bebida, ou é a droga. Não. Quando você tira o álcool e a droga, você dá à pessoa a possibilidade de ser ela mesma. Só que se essa pessoa, ela nunca foi ela mesma, desde sempre, porque também buscou sempre no álcool e na droga uma maneira de fugir de si mesma, e aí é onde faz sentido para quem está me acompanhando já há algum tempo, a sua própria história de vida, o seu histórico de vida, os traumas que você traz, as marcas que você tem, né? Muitas vezes são essas questões que fazem você depois fazer uso do álcool. Só que com o uso do álcool das drogas, você não consegue trabalhar em você mesmo essas frustrações. Então, você usa o álcool e a droga, piora ainda mais o seu comportamento. A família acredita que parando de beber, você vai ser um homem perfeito, né? E não. Você, de repente, vai começar a de fato, ter que enfrentar aquilo que você nunca conseguiu, aquilo que você teve dificuldade de perceber ou entender até então.
Então, não é porque a pessoa bebe, né, que isso justifica ou explica ela ser agressiva. Mas sim, quando você bebe, existe uma alteração do seu estado de consciência e pode sim despertar em você uma agressividade que não seria comum, não aconteceria sem o uso do álcool, né? Mas quando isso é um padrão ou isso é um comportamento que acontece e você reproduz ele nos ambientes onde você circula, aí a gente entende que de fato ali é o álcool. É o álcool que faz com que você tenha esse comportamento e você vai apresentar isso em todos os ambientes. Agora, quando você bebe, mas em um ambiente você apresenta um comportamento hostil e no outro mais civilizado, você está tendo um controle, você está tendo ali uma atuação tua, né? Você está, naquele momento, exercendo algum controle sobre o que você está fazendo. Por isso que também dizem, né? Não é porque a pessoa bebe ou a pessoa faz uso de drogas que ela perde totalmente o seu estado de consciência. Não, não é isso. É que ela tem o estado, a crítica dela fica mais flexível. Ela tende a não ter a mesma postura rígida, a postura moral, quando ela está em sobriedade. Mas ela sabe, ela tem clareza, né, de que o que ela está fazendo, isso é fato. É evidente que com um controle menor das emoções, com um prejuízo maior, porque o seu psiquismo está alterado, mas a clareza, a consciência, tanto é que bate arrependimento. Não bate arrependimento numa pessoa se ela não percebe, ela não entende que o que ela fez foi merda, né? Agora, quando a pessoa faz o uso e tem ali um quadro de coma alcoólico, um quadro de overdose, aí é outra história. Aí ela perde totalmente a consciência e ela não sabe o mesmo que fez, até se esquece. Essa semana mesmo eu tenho um paciente meu que usou de forma excessiva o crack e fez o uso dos medicamentos dele, tudo junto, foi parar no hospital. Então, é alguém que, naquele momento, estava buscando, de fato, uma intoxicação que o levasse a esse estado de coma, né? Muitas vezes, aquele momento da fuga. Eu quero realmente usar para morrer, eu quero usar para sair desse inferno, né? E é muito do que ele faz. Ele usa mesmo, muitas vezes, essa estratégia até para chamar a atenção da família. É um caso bem complicado que eu estou acompanhando. Você percebe que uma pergunta, né, acaba se transformando depois num seminário, né? Eu consegui responder a pergunta? Sim, para mim ficou perfeito. Tá. E, Arildo, e a tal da cervejinha sem álcool? Rapaz, essa cervejinha sem álcool é um dilema, hein, meu? Porque todas as pessoas que têm o problema do alcoolismo que eu cuidei, todas que voltaram a beber essa sem álcool, voltaram a beber depois. Porque é aquela história, não é que o problema não é a cerveja sem álcool, o problema não é beber a cerveja sem álcool. A questão é como aquilo vai dessensibilizando você e como aquilo vai levando você para determinadas situações onde, em algum momento, vai vir a cerveja com álcool. Então, assim, sabe aquela história, né? Não cutucar a onça com vara curta, né? Não cutucar, eu tenho outros termos, mas não cutucar a onça com vara curta, né? Então, assim, não dá sorte pro azar. Porra, mas eu queria tanto voltar a beber, mas nem que fosse assim, mas por que você quer tanto voltar a beber sem álcool? Né? Tem tantas outras coisas para fazer, tantas outras bebidas, né? Então, é um risco, principalmente para quem está ainda muito no começo. Eu penso que é importante rever, repensar essa possibilidade. São essas pequenas armadilhas que fazem, muitas vezes, a pessoa recair. Então, é algo também que a gente pode pensar e falar daqui a pouco, no próximo encontro, quando a gente continuar essa palestra, né? Estratégias de recuperação, né? Como nós podemos, estrategicamente, começar a atuar e agir, voltando para a sociedade, para evitar uma recaída? Porque, mais uma vez, reforçando com vocês, este momento que vocês estão vivendo é um momento de
abstinência, de interromper o uso da substância, dentro de um ambiente protegido, onde você aí tem muito mais fatores de proteção do que de risco. Penso eu que ninguém está com uma droguinha no bolso, ninguém está com uma cervejinha na geladeira guardadinha, ninguém está com um papelotezinho de cocaína na mão, né? Tô certo ou não? Tá todo mundo limpo. O Ricardo está aqui, mas eu sei que o Ricardo também tá firmão, né, Ricardão? Então, aqui conversando sobre esse tema, então a gente está aqui focado na recuperação, no tratamento, sabe? Opa, tudo tá lindo, maravilhoso. Mas, cara, quando você sair lá fora, né? Quando você voltar para sua vida, aí começa a acontecer novamente. E aí é onde você vai precisar prevenir-se de recaídas. Prevenção de recaídas são também estratégias. É uma das estratégias, né, que a gente, não que estratégia, mas é uma das fases que você precisa dar muito cuidado, ter muito cuidado na sua vida. E aí você tem as estratégias para evitar recaídas. E uma das coisas que eu falo para os meus pacientes hoje é evitar, por exemplo, beber cerveja sem álcool. É uma estratégia, é uma forma, é uma prevenção de um fator de risco. Porque quando você está tomando uma cerveja sem álcool, sugere que você estaria com pessoas que estão bebendo cerveja com álcool. Ah, nós vamos no churrasco, vai ter lá um churrasquinho, a galera vai estar bebendo, mas eu vou tomar a minha sem álcool. Mas eu estou num ambiente onde as pessoas estão bebendo uma cerveja com álcool. Num primeiro momento, esse tipo de ambiente, ele tem que ser evitado. Ele tem que ser evitado, é um fator de risco. Às vezes você até tem uma boa intenção. Não, eu não vou beber. Vou numa festa de casamento onde está todo mundo louco, bebendo uísque, escambau. E você lá na sua cervejinha sem álcool. Posso falar? É chato pra cacete, velho. É muito chato. É muito chato. Porque quem bebe, quem já bebeu, sabe como é. Meu, é muito chato, né? Então, evita, cara. Porque você vai passar uma puta vontade, entendeu? Mas eu tô... Meu amigo, vontade dá e passa. Mas, às vezes, essa vontade vem e a pessoa não está preparada, ela recai. Então, às vezes, são bobeiras, né? Uma outra coisa que a gente fala muito hoje em dia, redes sociais, WhatsApp e Instagram. Meu, quantos pacientes meus recaem por causa de mensagem de WhatsApp? O cara tá de boa, tá na casa dele, não tá pensando em nada. Aí chega um camarada, e aí? Belezinha? A galera tá aqui em casa, você não tem noção. Passamos na lojinha ali, estamos cheio. O cara ia dormir, bicho. O cara rezou o terço, tá lá todo fortão, mano. Mas chega uma mensagem dessa, é um fator de risco. Então, WhatsApp, número de telefone, eu falo para as pessoas, larga isso. Troca, muda. Só que assim, né, são atitudes que demandam, exigem da pessoa o quê? Puta merda, vou ter que largar a mão, vou ter que mudar meu número, isso vai me trazer outros prejuízos. A sobriedade, ela é a coisa mais importante da sua vida a partir de agora. Deus, sobriedade, e depois vem o resto. Com a sobriedade, você tem tudo o que você quiser. Tudo que você quiser, você tem, se você estiver sóbrio. Sem a sobriedade, você não tem nada. Então, nada é mais importante do que a sua sobriedade. Nada, nada, nada. Nada é mais importante do que a sua sobriedade. Nada. Nem esposa, nem filho. Porque você não tem esposa e não tem filho se você não tiver sobriedade. Então, poder superior em primeiro lugar, que vai dar a nossa sustentação. Bichão, depois não é nem você, é a sua sobriedade. Você não existe sem a sua sobriedade. Eu falo isso em relação ao dependente químico. Aquele que desenvolveu o alcoolismo, aquele que desenvolveu tanto o alcoolismo como a dependência de outras drogas. E aí, voltando lá atrás, antigamente era muito mais comum você entrar numa sala de AA e ver só os barba branca e os cabelo branco. Hoje em dia, não. Você vai ver jovens que já estão tanto
já desenvolveram tanto o problema do alcoolismo como da dependência de drogas. Por quê? Porque existe uma precocidade, você faz cada vez mais cedo a experimentação, tanto do álcool como das outras drogas. Então, como eu falei antes, o fácil acesso às drogas, o fácil acesso ao álcool e a diminuição da percepção de risco da sociedade em relação a essas substâncias tornam cada vez mais fácil, essa palavra seria fácil, né? Tornam cada vez mais, facilita cada vez mais também o início muito precoce do uso dessas substâncias, né? Então, entendam, né? Percebam, compreendam o grau de complexidade de tudo isso, para que quando vocês voltarem, né, reinserirem-se novamente na sociedade e atuarem novamente nas suas casas, nos seus trabalhos, né, com seus amigos, com as suas famílias, vocês possam ser agentes transformadores, né, agentes que também farão ou conseguirão transformar o ambiente onde vocês estão, porque vocês não é saudável e não é indicado vocês retornarem para os ambientes que vocês viviam para as mesmas condições que existiam antes, né? Será importante vocês terem a consciência crítica da importância de se manterem em sobriedade para avançarem em busca do seu desenvolvimento cada vez maior e em função também das ações necessárias para evitar situações que possam prejudicar a caminhada e a recuperação de vocês. E espero que logo, logo a gente comece a se encontrar aqui fora. Tudo bem, então, pessoal? Então é isso, um grande abraço e nos falamos agora dia 17. Tá bom? Obrigado, viu, Ricardo, por ter participado também. Imagina, eu que agradeço. E hoje eu não paguei o mico de falar, mas eu não falei tanta coisa. O Johnny não estava com a mãe dele. A mãe do. Você estava, Ricardo, semana passada, retrasada? Oi? Você estava quando a mãe dele estava junto ou não? Desculpa. Tô sabendo, né? Sabia. Vocês ficaram tirando sarro da minha cara, eu tenho certeza, velho. Eu tenho certeza. Não, tudo bem, não tenho certeza, mas eu duvido, vocês sacanearam pra caramba. Pegadinha do malandro. Valeu, querido. Abraço, tchau, tchau. Valeu. Tchau. Obrigado, tchau. Falou.